pessoas, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Ellen, convido vocês para mais um vídeo de reflexão / devocional. Estamos no livro de Marcos e o próximo capítulo que vamos, dar prosseguimento às nossas leituras de devocional é o capítulo 7. Antes de iniciar o seu devocional, eu sempre peço para vocês fazer uma oração, pedir para que o Espírito Santo abra a mente de vocês e venha trazer edificação à vida de vocês, Abra a mente de vocês para que vocês possam receber a palavra no coração, guardar ela, E com isso edificar a vida de vocês na presença do Senhor. Lógico que a minha também vai estar sendo edificada fazendo a leitura, gente? Outra coisa que eu peço também, que vocês estejam aí com a Bíblia de vocês acompanhando junto comigo, porque às vezes eu posso até ter uma falha, as falhas técnicas na minha leitura, mas vamos melhorar isso aí, Vamos melhorando. A gente é ser humano, Como eu sempre falo, somos seres humanos, somos imperfeitos, mas perfeito é aquele ao qual nós servimos, Ao qual nós adoramos, que é o Senhor Jesus, O nosso Deus Supremo, Jeová Rafá, e o Espírito Santo, que é o nosso amigo, nosso consolador, enviado por Deus, e o nosso Senhor Jesus para nos consolar nos momentos difíceis que passamos na nossa vida, Quem é que não passa, Ou quem nunca não passou, um problema complicado. Mas é isso aí, a palavra do Senhor vem para trazer essa força pra gente, Vem nos ensinar a como passar as turbulências das nossas vidas, Eu considero que uma verdade absoluta que a Bíblia, a palavra de Deus, é um manual, para as nossas vidas. Então, assim, só perde mesmo quem não faz a leitura da palavra, quem não está lendo a palavra. Então, concluindo, só perde quem não procura estar buscando conhecimento na palavra de Deus. E sem mais delongas, vamos dar início à nossa leitura? Então vamos lá. Capítulo 7 de Marcos. Primeiro título: Jesus e a tradição dos anciãos, e que contaminam o homem. Versículo 1 em diante. Ora, e reunindo-se Jesus, os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos deles comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem dos copos, dos jarros, dos vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas, porque não andam os teus discípulos de conformidade com as tradições dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais os preceitos de Deus para guardardes as vossas próprias tradição. Pois Moisés disse: honra o teu pai e a tua mãe. Quem maldizer do seu pai ou da sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, disseis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe aquilo que poderias aproveitar de mim, é corbã, isto é, a oferta para o Senhor. Então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus para vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhe: ouve-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina.
Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos interrogaram acerca da parábola. Então disse-lhe: Assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre e sai para o lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: O que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é o que procedem os maus desígnios, a prostituição, os frutos, os homicídios, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, as lascívias, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contamina o homem. Então vamos lá, né? Vou tentar fazer minha reflexão aqui por partes e ser mais breve possível, tá? Aqui tá falando das tradições, né, daquela época, né, dos fariseus, dos religiosos, dos escribas, né, que eles estavam observando o Senhor Jesus, né, que o Senhor Jesus estava pregando, né, estava passando os ensinamentos, evangelizando, né, hoje a gente fala evangelizando, mas ele estava pregando o evangelho. E aí, esses estudiosos da lei, né, das escrituras, eles me perguntaram, porque tudo que eles estavam lá para fazer, nem todos estavam para ouvir aquilo que o Senhor Jesus tinha para falar, né? Eles estavam querendo esperar alguma falha da parte do Senhor Jesus nas palavras para eles poderem atacar, né? E até as perguntas a que eles faziam ao Senhor Jesus também era uma forma de afronta, né? Porque era uma forma de perguntar para ver o que ele iria dizer, né? Mas o Senhor Jesus, ele tinha resposta para tudo. O Senhor Jesus respondia até o que se passava na mente e no coração daqueles homens, né? E aqui é mais uma prova disso, né? Que do que o Senhor Jesus já sabia o que eles pensavam e o que estava no coração deles. E aqui eles tentaram, como se fala, encurralar o Senhor Jesus, né? Falando para eles por que eles observavam que os discípulos do Senhor Jesus não lavavam as mãos para comer. E eles tinham um ritual de lavar as mãos não era questão de higiene, era uma questão de tradição, de costume. Eles tinham até várias formas, né? Tinha todo um ritual, toda uma regra para lavar as mãos, para eles poderem se alimentar, porque eles acreditavam que o que estava a impureza que estava na mão deles era pecado. Por quê? Porque se eles fossem em algum lugar, pegassem algum objeto, né? Vamos supor, esse vaso de flor, né? Eu ia pegar, no caso eles pegavam nesse vaso, aí eles falavam, nossa, alguém que já pecou deve ter pegado nesse vaso aqui, então eu estou contaminada, minha mão está contaminada. Então, para que eu não me contamine por dentro, eu vou lavar o vaso, eu vou lavar as mãos, né? Tudo, então, não era questão de higiene, era questão de tradição mesmo, sabe? De religiosidade. E aí, o Senhor Jesus, aí eles falam, né, que os discípulos do Senhor Jesus não lavavam as mãos. Lá em Mateus também fala sobre isso, que eles lavavam as mãos e os discípulos de João lavavam as mãos, mas porém os discípulos de Jesus não lavavam as mãos. E aí o Senhor Jesus pega e fala, né, responde eles, né, que Isaías bem que falou sobre eles, né, que eles honram a Deus com a boca, porém por dentro eles estavam eles não tinham o coração deles voltado sinceramente para Deus, né? Então estavam contaminados. E quando o Senhor Jesus entra na explicação e fala de uma regra que eles estavam trocando ela, né? Que era um ensinamento, que era a lei, no caso, que eles estavam trocando pela lei deles, né? Para facilitar a trajetória deles. E aí o Senhor Jesus chamam eles de quê? De hipócrita. Porque eles deixam de seguir a lei de Deus para seguir a lei deles, né? Que eles mesmos colocaram e que para eles ficava mais fácil de fazer. Ou seja, fazer do jeito dele. Era o caminho, o Senhor deu um caminho para ir, aquele negócio do ser humano, né? O Senhor dá um caminho pra gente ir, fala daquele caminho, revela o caminho, né? Explica direitinho. Aí a gente chega lá na frente, você quer pegar um atalho, né? Quer pegar um atalho? Não, mas aqui vai ser melhor e eu vou chegar no mesmo caminho. Não é. Você tem que seguir o direcionamento que Deus está dando. E aqui, nesse caso, é a lei que Deus revelou para Moisés, que Deus deu para Moisés, que é a lei de honrar pai e mãe. E nessa lei aqui,
não é só você ser um bom filho de não responder seu pai, não falar que bem do seu pai, não era só apenas isso, mas sim você amparar os seus pais financeiramente. Financeiramente, era essa a lei, você cuidar dos seus entes queridos, seus pais, que cuidou de você. É uma lei, né, na qual o Senhor revelou para Moisés que Moisés colocou ela, né, nos 10 mandamentos para que fosse cumprida. Porém, o que eles estavam fazendo? Eles não estavam fazendo isso. Eles pegaram. Aí o Senhor Jesus fala o que eles faziam aqui, né? Que na hipocrisia deles, eles cobravam tanto assim a lei, a lei de Moisés, sendo que nem eles próprios estavam fazendo isso, né? E hoje a gente vê isso muito também, né? A gente não vê isso entre fariseus e escribas, né? E nem saduceus. A gente vê no próprios evangélicos isso aí, né? As regras que muitos criam, né? Muitos líderes criam e outras igrejas também criam para manter o povo na igreja, né? E assim, às vezes não acabam nem pregando, nem ensinando a lei de Deus, né? Quer fazer a lei deles, a doutrina deles, muito mais importante do que a própria escritura. Então aqui, vamos lá. Aí o Senhor chama eles de hipócrita, né? E fala que além deles eles não cumprir com a lei, né? Que da lei de Moisés, né? Como eles falavam, eles colocavam a lei deles mais valiosa do que a doutrina deles, os costumes deles, as tradições deles, mais valiosa do que a própria lei. Quando eles falam aqui que aquilo que era para ser pro pai deles, ajudar, né, os pais, o pai ou a mãe, né, em oferta, em dinheiro, financeiramente, eles falavam que era corban. Corban era uma oferta dada no templo ao Senhor. E eles falavam, não vou poder te ajudar, porque aquele dinheiro que eu tenho é para dar de oferta na casa do Senhor, né? E aí eles não davam. O pior que eles não davam, né? O que o Senhor Jesus revela, que nem isso eles faziam, né? Eles usavam com eles mesmos e deixavam de ajudar o pai e a mãe para, né, poder fazer, gastar aquele dinheiro com eles mesmos, com eles próprios. E sendo que o certo seria que é muito mais importante você ajudar uma necessidade, principalmente seu pai e da sua mãe, do que você tirar aquilo para, né, levar ao templo, né? Então, assim, é a palavra aqui, é o que o Senhor Jesus está dizendo, é a reflexão ao qual traz, né? Então, assim, dá para fazer tudo, dá pra gente cuidar dos nossos pais e dá também para nós ofertar na igreja também, né? Para cumprir com as despesas da igreja. Isso não é errado, mas se tem uma necessidade maior, sirva essa necessidade, porque o Senhor vai preparar também outras pessoas para estar ajudando no templo. Sim, o reino de Deus tem tudo que a gente precisa. Você acha que Deus precisa do nosso dinheiro? Deus precisa da nossa oferta? É questão, quando nós ofertamos na igreja, é questão de generosidade do nosso coração, aquilo que nós somos gratos a Deus para poder amparar a obra dele aqui na terra. Mas o Senhor não precisa disso, não. Isso, ele trabalha, é a nossa generosidade. Né? Então vamos dar continuidade aqui. Aí aqui o Senhor Jesus, né, no versículo 13, ele fala, né, que deixando de ajudar o pai e a mãe, eles estão invalidando a palavra de Deus pela própria tradição. É a troca, né, de valores que está acontecendo, né? E aí também aqui fala assim, aí o Senhor Jesus convoca a multidão, fala sobre isso, e aí entra para dentro da casa, aí é quando os discípulos chamam o Senhor Jesus e perguntam, né, para o Senhor Jesus o que quer dizer. Quando o Senhor Jesus fala essa parte aqui, eu vou ler aqui bonitinho para poder ficar certinho aqui, ó. Aqui, ó. O Senhor convoca, né? Versículo 14. Convocando ele, de novo a multidão disse: ouve-me, todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele ou possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Então foi isso que os discípulos não entenderam, né? Então o Senhor quer dizer que não é comendo sem lavar as mãos que vai fazer com que o pecado entre na gente, mas é o que sai da gente que contamina, né? Então é o que tá no nosso coração, é o que a nossa boca fala, é o que nós transmitimos, não é o que a gente come que vai trazer contaminação para nós, para nossa alma. Não é isso. Isso não contamina a nossa alma. Mas o que contamina a nossa alma, o nosso espírito, é um coração sujo, um coração mentiroso, um coração que só pensa o mal, invejoso, né? E aqui no final, bem aqui no finalzinho, o Senhor Jesus fala sobre isso, né? Porque assim, só para concluir essa parte aqui, o que entra pela boca, o Senhor Jesus fala que desce pelo ventre e é lançado no lugar escuro, ou seja, vai pro esgoto, né? Hoje a gente fala vai pro esgoto, né? Então aquilo ali não é o que a gente come que vai contaminar a nossa alma, mas sim o coração sujo. E aqui o Senhor fala, ó,
Porque de dentro do coração dos homens é que procede, versículo 21, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, homicídios, adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, lascívia, a inveja, a blasfêmia, soberba e loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. É isso que contamina o homem. Esse tipo de fruto, né? Do fruto da carne. Então, fica aqui pra gente entender sobre essa parte da Bíblia, né? Essa parte desse capítulo do livro de Marcos. Bom, a minha reflexão é essa, sobre essa parte aqui. Então, vamos pro próximo título, que é A Mulher Ciro-Fenícia, a partir do versículo 24. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem Ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Então, o que a gente entende aqui nessa parte? O Senhor Jesus foi para Tiro e Sidom. Ele queria ficar mais assim, excluso, mais escondido, né? Só que Jesus já estava muito famoso. E uma mulher lá nessa região, né, ela que fala que ela era uma mulher grega, né, de origem Ciro Fenícia, ela sabia quem Jesus era, né? Alguém deve ter falado, né, do mestre que estava indo naquela região, e ela sabia do que o Senhor Jesus fazia, né? Então ela sabia que o Senhor Jesus expelia demônios, ela entendeu quem era verdadeiramente o Senhor Jesus, e ela foi buscar a solução nele, ela foi atrás dele, né? Então, chegando lá, ela pediu para que ele ajudasse ela com a filhinha dela. Só que, o que o Senhor Jesus fala para ela, né? Fala que ele tinha vindo primeiro, quando ele fala aqui nessa parte aqui, mas Jesus disse: deixa primeiro fartar-se os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Às vezes a gente pode falar: poxa, Jesus chamou ela de cachorro, né, animal e tal. Não é isso, não é assim. Também foi um teste ali que o Senhor Jesus fez com ela, né, para testar a humildade dela também, né, a perseverança dela, né. Ela sabia quem o Senhor Jesus era, né. Então ela pega, e tanto que ela aqui fala que a mulher roga, né, roga-lhe que expile, ela implora, né, para o Senhor Jesus expelir o demônio da filha dela, né, e o Senhor Jesus faz mais um teste com aquela mulher, na humildade dela, né, aí ele coloca aquele obstáculo, né, que ele veio primeiro para servir os filhos, no caso os filhos de Israel, só que a resposta dela para ele é muito humilde, e mostra a grandeza também do que o Senhor Jesus era e representava para ela. Ela fala assim, certo, mas mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo da mesa, né, dos filhos. Então porque o Senhor Jesus, na verdade, fala para ela assim, que ele tinha vindo, ele dá uma representatividade para ela, que realmente ele veio para o povo e para os filhos de Israel, né? E aí ela não fazia parte daquele povo. Mas ela não desistiu, mas mesmo assim ela falou: não, tudo bem, né? Vou falar aqui nas palavras de hoje, né? Tudo bem, mas o seu reino tem tanto que não vai fazer falta, que só as migalhas que caem da mesa já é o bastante para mim, né? E o Senhor Jesus olha para ela e fala para ela, né? Deixa eu pegar aqui direitinho. O Senhor Jesus fala para ela, então lhe disse: por causa desta palavra, né, por causa da humildade dela, a palavra pode ir, porque era o que ele esperava, que a resposta saísse dela, né, que produzisse nela, né, aquele obstáculo, aquela provação, né, aquele teste que o Senhor fez com ela, mas que
espremeu, né? Espremeu tanto ela, pensou tanto ela, que saiu o quê? Saiu mais humildade ainda, porque realmente ela precisava, né? Ela não foi soberba. E aí ela falou aí o Senhor Jesus, por causa dessa palavra, pode ir. O demônio já saiu da sua filha. O Senhor já tinha expelido o demônio sem nem sequer ir lá, porque não precisava. Ele não precisava nem se virar para a direção da casa dela para poder declarar. Não, ele só a autoridade que ele tinha dentro dele, né? Que filho de Deus, ele tinha o poder para fazer isso. E ela foi embora e chegou na casa dela e a filha dela estava deitada, pois o demônio já não estava mais, né? Atormentando aquela criança. Então, assim, é maravilhoso a gente entender, né? E ir com mais profundidade nesse pedacinho de mais essa história, né? Mais esse testemunho a respeito do Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu fico muito maravilhada. Quanto mais eu leio, quanto mais eu falo também, eu fico assim, encantada, sabe? Cheia de virtude de saber de quem, da pessoa do Senhor Jesus. Por isso que é tão importante que a gente busque na palavra, né? O conhecimento, a história, né, do Senhor Jesus, para que a nossa fé seja edificada, para que a nossa vida seja edificada, e para que a gente é um combustível para o nosso espírito, para que a gente possa lutar mais e mais para ser melhor na presença de Deus, né, do nosso Senhor Jesus. Então, vamos para o próximo título, que é a cura de um surdo e gago. Nessa Bíblia que eu tô lendo, tá escrito a cura de um surdo e gago, né? Em outras Bíblias pode estar escrito de outra forma. E esse aqui é o último título. E vamos lá? A partir do versículo 31. De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abra-te. Abrindo-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que ninguém o dissesse. Tudo quanto mais recomendava, tanto mais eles divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito em esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Hoje a minha leitura tá bem assim, tá um pouquinho... tá bem falha, por isso que eu peço muito para vocês estar acompanhando com a Bíblia de vocês. Eu não sei se é por causa dos antialérgicos que eu tô tomando, eu tô tendo um pouquinho de dificuldade de estar pronunciando algumas palavras e entender e colocar aqui direitinho, sabe? Se vocês perceberam, eu tô com essa dificuldade mesmo. Mas vamos lá, né? Vamos explicar, vamos ver aqui a reflexão. Ali, aí, pelo que a gente percebe, o Senhor aí não fala mais nada a respeito daquela mulher, né? Da mulher síria. Então aí logo já mostra, o Marcos já conta sobre que o Senhor Jesus se retirou da terra de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia. Aí naquele território, né, lá em Decápolis, trouxeram para ele um homem que era surdo e gago. E aí o Senhor Jesus faz o quê? Toca os ouvidos e com saliva toca a língua dele. E olha para o céu e fala Efatá. Efatá quer dizer que abre-te, né? Marcos, ele escreve para os gregos, né? Aqui, né? A explicação de Marcos, né? Ele escreve para os romanos, né? Vamos lá dizendo. Então, assim, só que aqui ele usa essa parte em hebraico, né? Efatá, né? Para mostrar a grandeza da obra do Senhor Jesus naquele momento, né? Então, assim, eles tinham também o costume de associar a saliva como que a gente fala? A saliva, a cura, não é cura, mas é medicinal, né? Há uma cura medicinal, cura natural, se a pessoa estiver saudável, né? Eles tinham esse costume, né? E o Senhor Jesus faz esse costume, ele pratica esse costume nesse momento,
com esse surdo, né? E ele percebe, porque como ele era surdo, e Gago tinha dificuldade de falar porque era surdo, né? Ele não aprendeu direito, então o Senhor Jesus teve que fazer esse movimento para que ele entendesse o que o Senhor Jesus ia fazer, né? Com ele. Então, ele percebendo, né? Tudo os movimentos que o Senhor Jesus estava fazendo, estava levando ele a uma cura, né? Então, assim, aí o Senhor Jesus, aí logo quando o Senhor Jesus fala, né, Efatá, abre-te, imediatamente aquele surdo ouviu e começou a falar perfeitamente, né, como se nunca tivesse tido nenhum problema. Só que o Senhor Jesus pede para que eles não falem, né, não divulguem, né, aquelas obras, né, aqueles prodígios. E aí, mas não adiantava, porque quanto mais o Senhor Jesus pedia que eles não falassem, não fizessem, mais eles, né, saíam divulgando as maravilhas, porque era grandioso, né, uma situação naquela época muito grandioso. Hoje a gente tem a ciência, né, mas não tão perfeita quanto uma cura, né, divina, né, do Senhor Jesus, né, alivia alguns problemas, né, mas não traz a cura, assim, como a que o Senhor Jesus fez aqui, né, e imediato também, né. Aqui tem todo um processo, né? Pelo ser humano fazer as coisas assim, humanamente, né? Tem tudo um processo, um desenvolvimento. Mas o Senhor Jesus não. O Senhor Jesus é imediato, é para hoje, é para agora, é para já, né? E assim, então naquela época dá pra gente entender a dimensão que era uma obra dessa, né? Então, logicamente que eles iam divulgar muito sobre o Senhor Jesus e muitos iam querer ir atrás do Senhor Jesus, sim, para ter uma cura, né? Então, assim, o Senhor Jesus foi ficando muito famoso e isso foi com que às vezes fazia até dificultando os acessos dele a alguns lugares, mas o Senhor Jesus cumpriu a missão dele, né? O Senhor Jesus fez o trabalho dele perfeitamente, cumpriu a missão dele, né? Aqui na terra e deixou os seus frutos, né? Deixou as suas obras, deixou os seus ensinamentos que perpetuou por séculos e séculos. Hoje estamos aqui, né? Falando da palavra, né? Falando até hoje, né, falando dessas lindas obras, desses prodígios, né, que o Senhor Jesus fez. E a minha reflexão é essa, sobre esse capítulo, né, que nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente pratica, achando, né, que tá de acordo com a palavra. Às vezes, muitas vezes são coisas impostas, né, pela falha humana, né, que igual falam, não existe igreja perfeita, né? Perfeito é o nosso Deus. Mas às vezes a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que estar conhecendo a palavra pra gente não poder se fardar com costumes, práticas erradas impostas pra gente na igreja, né? Porque nós somos livres para servir o Senhor Jesus, mas nós temos que estar congregados, então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Sem desrespeitar, sem desmerecer, mas a gente com amor, com carinho, a gente poder tá fazendo a comparação dessas práticas com a palavra de Deus. A gente tem que tomar cuidado, né? Temos que estar fiel à palavra, às escrituras do Senhor. E a parte da mulher, que é a perseverança, a humildade, né? Que ela teve, né? Esperar, mesmo ela se deparando com o obstáculo, né? Que foi a negativa do Senhor Jesus, falando, né? Que primeiro ele iria serviu os filhos para depois servir os outros povos, né? Mas aí ela persistiu e a humildade dela trouxe a libertação da filha dela. E a cura do cego, eu percebo um grande milagre, né, aqui do Senhor Jesus. E para complementar a parte aqui, ó, também dos primeiros versículos, né, que fala a questão do que contamina, né? Tomar cuidado com as nossas palavras. Tomar cuidado com as nossas atitudes e muito cuidado também com as nossas escolhas, né? Porque isso pode refletir muito na vida de outras pessoas mais fracas, que estão começando na graça, na caminhada, na jornada, né? Que é esse chamado, Senhor Jesus. Vamos tomar cuidado com isso, né? Vamos ajudar, né? Para que eles continuem tendo força para estar servindo a Deus. E é isso que importa, é se manter na fé. Às vezes errado, às vezes fraco, mas buscando a melhorar, a aperfeiçoar a cada dia. E como que a gente vai conseguir chegar a melhorar? Não vou falar que vamos ser perfeitos, mas vamos melhorar, vamos a cada dia ser um pouquinho melhor? Lendo a palavra, orando, jejuando, né? Porque também vai vir os problemas para querer atrapalhar, para poder querer nos desestabilizar, desequilibrar, né? Naquilo que o Senhor quer de nós. Então vamos nos ater a isso, tá? Minha reflexão é essa e vamos pro próximo vídeo, né? Deus abençoe vocês. Terminando essa reflexão,
esse devocional. Faço a oração de vocês, agradeço a Deus por esse tempinho. Fiquem com Deus, Deus abençoe todos vocês. Paz de Deus.